Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, meus caros amigos. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos. Um feliz início do ano 2024 e que este ano seja um ano de menos guerra e mais paz para a humanidade, para todos os irmãos que deseja a pacificação pela paz, né? E agradecemos sempre o apoio do nosso querido amigo Tavares, que coordena esta grande equipe de apresentadores desses últimos anos. Mais uma vez, muita gratidão pela Rádio Web Estação da Luz, por todos vocês que participam conosco no nosso programa Reencontro com a Vida, né? Dando continuidade ao nosso estudo da obra Voltei, a história do irmão Jacó. E hoje vamos tecer comentários, o capítulo 12, que vai falar sobre Entre Companheiros, o encontro de Jacó com os seus ex-amigos que viveram juntos enquanto encarnado no estado do Rio de Janeiro. Este capítulo vai falar sobre essa relação que Jacó teve com os seus amigos na Terra e que reencontrou com eles no plano espiritual. E ele inicia dizendo o seguinte: é imenso consolo pensar que a morte não interrompe o trabalho sadio e edificante. Os ideais nobres possuem suas verdadeiras raízes na vida espiritual e, além do túmulo, podemos continuar o serviço que se afina com as nossas tendências e esperanças. Os nossos ideais nobres, né, como ele diz aqui, né, são verdadeiras raízes na vida espiritual. Então, se você tem verdadeiros amigos na Terra, essas raízes
que você foi solidificando enquanto encarnado, certamente essas raízes de amizade continuará no mundo espiritual, num plano espiritual. Se é verdade que os maus, por vezes, prosseguem, caminham algemados às realizações escuras, é certo igualmente que a tarefa do homem bem intencionado não sofre pausa ruinosa em seu desdobramento a mil ângulos diversos em cada missão de benemerência, e a providência divina favorece em toda parte a determinação do homem de cooperar nesse ou naquele setor do bem. Então, essas, como ele diz aqui, há diversos ângulos a ser analisado das nossas relações de trabalhos, de afetividades ao longo da existência que cada um de nós temos, de amigos, de colegas de trabalho, de pessoas que passaram pela nossa vida e que deixaram momentos significativos, momentos de alegrias, momentos de tristeza. Quantas pessoas nós não já conhecemos ao longo da nossa existência física? Inúmeras, não é? E ele fala exatamente disso, que a forma como você administra esses laços de afeto, ele continuará no plano espiritual. E há uma repercussão no plano espiritual. Meus primeiros contatos com os associados de serviço espiritista cristão representaram para meu espírito incentivo inapreciável. Que contentamento pensar na continuidade da colaboração digna, que conforto verificar que os meus defeitos não me anularam de todo para a obra doutrinária que tanto amara no mundo. Não obstante, as graves imperfeições de meu trato pessoal, seguiria avante, lutando, servindo e aprendendo. Jacó vai dizer que ele não imaginava que, com os defeitos que ele tinha, ele recebeu, vamos dizer assim, uma meritória muito grande em continuar com os seus laços de atividades no plano espiritual e que ele mantivera na terra, que ele tivera na terra, não é? A certeza de que marcharia sem violência e sem saltos em minha própria regeneração e aperfeiçoamento enchia-me de otimismo e esperança. Isso lhe dava um fio de esperança na nova renovação, na nova realidade espiritual que ele estava estabelecendo com os irmãos de além-túmulo. O próximo item, visitas fraternas. Elevado e ditoso, com assistência fraternal, de que era objeto, recebi, na segunda noite, duas visitas agradáveis e preciosas. Guilhom Ribeiro e Caibá Schutter vieram abraçar-me. Guilhom Ribeiro foi o que primeiro traduziu. Boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo. Guilhom Ribeiro foi o primeiro a traduzir para a língua portuguesa o Livro dos Espíritos. Caibá Schutter, na cidade de Matão, interior do estado de São Paulo, realizou uma obra extraordinária de caridade. Esses eram companheiros, no início do século XX, de Jacó,
que na realidade era Frederico Finger, e que no plano espiritual ele se identifica como irmão Jacó. Então, Guilhom Ribeiro e Caibá Schutel têm esse encontro, né, com Jacó. Será que um dia, quando eu estiver no plano espiritual, encontrarei com meu amigo Tavares? Será que ao retornar ao plano espiritual, eu irei encontrar com os meus velhos amigos que antecederam a viagem para o mundo espiritual? Depende do mérito de cada um de nós, não é verdade? Prestei muita atenção à presença e à palestra de ambos, de modo a não ser impreciso em qualquer notícia que me fosse possível transmitir aos companheiros terrestres. Estavam como que recomeçados e profundamente felizes. O Guilhom e Schutel estavam praticamente adaptados à nova realidade espiritual. Olha a descrição agora de Jacó em relação a Schutel e a Guilhom Ribeiro. Aureolas de tênua luz e risada acentuava-lhes a simpatia irradiante. Indagaram bem-humorados de minhas impressões iniciais na experiência nova, e quando comecei a relacionar as surpresas, notei que faziam o possível por arrebatar-me o pensamento aos negócios e assuntos de somenos importância. Schutel mencionou o júbilo com que se entrega ao serviço de sua rica sementeira na cidade de Matão, e falou das bênçãos que continuam recolhendo na vida espiritual com tanto entusiasmo que, francamente, lhe invejei a posição íntima, o entusiasmo de Schutel em trabalhar nas obras sociais que ele mantivera na vida física, e agora ele atuava no plano espiritual. Guilhom, visivelmente satisfeito, referiu-se ao contentamento com que colabora na extensão dos trabalhos doutrinários sob a orientação de Ismael e mostrou imensa alegria pela possibilidade de prosseguir em espírito junto à esposa e aos filhos queridos, perfeitamente integrados em seu idealismo superior. Demonstrava enorme reconforto por haver readquirido plenamente a visão. Seus olhos, com efeito, permaneciam mais penetrantes, mais lúcidos. Não é? A nota de rodapé: Guilhom Ribeiro tinha ambos os olhos ele tinha os olhos com problemas profundos de catarata e não enxergava pela vista direta. E agora, no plano espiritual, o problema da catarata desapareceu. Né? Então, ele descreve aqui que Guilhom Ribeiro ele reencontrou com a sua família no plano espiritual, com seus filhos, e que toda a sua família estavam perfeitamente integrados em uma nova realidade no plano espiritual. Isso acontece, certamente, quando há um merecimento daquela egrégora familiar. Opinião autorizada é o próximo item. Perguntando a Guilhom quanto ao motivo pelo qual não se comunica mais frequentemente, em nosso meio, fez um gesto significativo na calma que lhe é peculiar e falou:
Ora, Jacó, quase que diariamente visito as nossas organizações, partilhando do trabalho de abnegados servidores do Espiritismo no Brasil. Entretanto, você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro ou inoportuno. Os companheiros de luta devem agir em campo livre, qual aconteceu conosco. Fazem a corrida no estádio da fé. Necessitam usar a própria razão e revelar as próprias forças na concretização das bênçãos que recebemos de Jesus. E você reconhecerá comigo hoje que não será justo interferir não somente com a supervisão que procede de cima, da influenciação indireta e sábia de nossos orientadores, não é? Então, ele está dizendo aqui que ele sempre esteve com os irmãos encarnados, inspirando, intuindo para a beneficência da unificação, da edificação, da unificação do movimento espírita no Brasil, porque ele foi um dos primeiros presidentes da Federação Espírita Brasileira, não é? E aqui ele responde a Jacó que continua assim nesta obra de inspirar aqueles trabalhadores vinculados à divulgação dos postulados da doutrina espírita no Brasil, através da Federação Espírita Brasileira. E certamente, esses arautos do espiritismo, os pioneiros do espiritismo do início do século XX, muitos deles ainda continuam inspirando a casa máter da Federação Espírita Brasileira, que hoje está localizada no centro do Brasil, em Brasília. Não é? Então, ele diz assim, mas também nos serviços de colaboração que se processam nos círculos que nos são familiares. Sempre que possível, coopero com os amigos no desenvolvimento do ideal que abraçamos. Todavia, não é imperioso, venham a saber de minha presença pessoal nas tarefas que lhes competem. Ou seja, não é? Ele sempre esteve presente nas reuniões do Conselho Federativo Nacional, não é? Sempre participativo, ao lado dos irmãos encarnados, mas não se identificava. Não havia necessidade de se identificar. E aí ele diz assim, a liberação do corpo pesado não nos exonera da obrigação de servir nas fileiras do Espiritismo com Jesus. Entretanto, podemos atuar sem nos identificarmos. Olha aqui, não é? Eu vou repetir. Ele diz que a liberação do corpo pesado não nos exonera da obrigação, meus queridos amigos. O meu amigo Cláudio, que entrou aqui, né, de São Paulo, de servir nas fileiras do Espiritismo com Jesus. Entretanto, podemos atuar sem nos identificarmos. Então, não há necessidade dele se identificar, não é? O trabalho desses espíritos mais esclarecidos é no anonimato. Para que se identificar? Não é? Não faltam meios para a ação sem barulho, mais substancial e mais proveitosa. Atentos quanto devemos estar à vitória da ideia cristã e não ao prevalecimento indébito e provisório de nossos pontos de vista.
Ou seja, ele está falando aqui da questão do ponto de vista que cada um de nós possuímos dentro do movimento espírita, na doutrina espírita. E ele diz, né, que a vitória da ideia cristã e não ao prevalecimento indébito e provisório de nossos pontos de vista, e que ninguém deve impor os seus pontos de vista e achar que você é o senhor absoluto da verdade. Pois bem, o concurso do Brasil na obra de cristanização do mundo é muito mais importante que parece, e nessa bendita contribuição há um lugar para todos os servos do Evangelho, embora as divergências naturais na interpretação dos textos sagrados. Estamos diante de agigantado esforço de educação, um esforço nacional, um esforço planetário para a edificação da educação da humanidade através dos ensinamentos do Evangelho do Cristo com a sua boa nova, cuja grandeza nem de leve podemos apreciar por enquanto. Assim, é conveniente utilizarmos os recursos ao nosso alcance em benefício da fraternidade geral, com sadio e gradativo entendimento da verdade e do máximo, bem ausentes de qualquer problema intricado e desagradável do personalismo menos digno que somente orgulho, egoísmo e vaidade representa. É imprescindível esquecermos os casos pessoais para fixar a mente no espírito coletivo da tarefa redentora. Ou seja, esse espírito coletivo deve estar acima de todas as questões de ponto de vista. Devemos trabalhar pelo coletivo, pela edificação do Evangelho do Cristo em todo o mundo, na mente, no coração. É claro que erramos, falhamos. Quem não tem um teto de vidro? Jesus afirmava: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém teve a audácia, a autoridade moral de apedrejar aquela mulher adúltera, porque cada um tinha os seus pecados internos, os seus pecados íntimos, e que erramos, e que estamos nesta jornada da vida para corrigi-los. O que passou, vamos repaginar nossa existência, ressignificar a nossa própria jornada, a nossa própria vida. Essa palavra ressignificação, ou ressignificar, significa rever a você mesmo, a si mesmo, a sua própria consciência, é que lhe chama ao testemunho de você ressignificar a sua consciência dos erros, dos equívocos que você praticou no passado, em várias fases da tua vida, não é? E que agora estamos sendo convidados a dar o nosso salto quântico, a dar o nosso testemunho de mudança ética, moral e espiritual. Pois bem, e com um sorriso que bem lhe expressava os altos atributos de psicólogo, terminou: é preciso evitar as complicações
de nossa morte. Então, ele termina esse item dizendo-nos que é possível, não é? É preciso evitar as complicações de nossa morte, de você, agora no mundo espiritual, em uma nova posição, com a consciência mais ampliada, com a sua percepção da sua personalidade que você teve na Terra, de você ressignificar a sua morte da romagem física e ter uma consciência total do que você agora está estabelecendo e realizando no mundo espiritual, nessa nova sociedade espiritual. O próximo item, ele diz assim: informações da luta espiritual. Pois bem, informações da luta espiritual. Quando indaguei, que moravam ali, naquela mesma colônia de refazimento e educação, a que eu fora conduzido, pela ternura da filha, responderam negativamente. Declarou Guilhom Ribeiro: residi em plano diferente, em companhia da genitora que o aguardara além-túmulo com extremado carinho, de onde prosseguia em ligação com os familiares inesquecíveis e com os irmãos de tarefa ainda materializados no mundo. Ou seja, ele não estava residindo na mesma colônia que Jacó foi hospedado, e sim em outra região espiritual mais elevada. E quanto a Schutel, Caibá Schutel, ele diz assim: e Schutel fixara-se em extensa organização destinada a proteger os interesses do espiritismo evangélico, no mesmo núcleo em que Guilhom fora compelido a sediar-se atendendo ao coração. Ou seja, Schutel estava na mesma região em que Guilhom estava. As afinidades espirituais do trabalho que é estabelecido na Terra é estabelecido no campo espiritual. Reportou-se Guilhom as fundas impressões que lhe causavam as atividades de auxílio, não é? Aos espíritos das trevas, lembrando com calor as sessões do Grupo Ismael, em que muitos eclesiásticos, envenenados de ódio e cegos de ignorância, são conduzidos ao conhecimento cristão, e contou-nos que tantos sofrimentos e incompreensões existem nas zonas próximas à moradia dos homens, que Bezerra e Saião, autorizados à sublime ascensão aos planos superiores, haviam decidido renunciar a semelhante glória, em companhia de outros missionários devotados, ao sacrifício pessoal, a fim de se consagrarem por mais dilatado tempo à transformação gradual de longas fileiras de infelizes. Ou seja, ele relata que Guilhom e Schutel estavam vinculados à casa de Ismael. A casa de Ismael era a forma como era chamado a Federação Espírita Brasileira. E lá, nos atendimentos de socorro espiritual, eles atendiam ex-clérigos da Igreja Católica, padres desencarnados, e que precisava de ajuda. Muitos pastores protestantes, de outras agremiações religiosas, como a gente sempre sabe, que de vez em quando esses irmãos buscam as sessões mediúnicas
para receber um lenitivo, uma orientação espiritual, não é? Pois bem, assim é que muitas instituições de socorro e esclarecimento são mantidas nas regiões abismais. Instituições são mantidas nas regiões do abismo, nas regiões do umbral, onde a inteligência de espíritos tirânicos e sagazes estabelece a escravidão organizada, embora temporária, de grande número de desencarnados invigilantes e desavisados das leis divinas, mantendo-se em mentirosas exibições de poder, qual acontece a muitos homens destacados da terra, que encarecem os semelhantes nas teias de suas criações mentais para o mal e que se comprazem, até que o domínio supremo os revolva. Ou seja, são espíritos trevosos que muitos encarnados caem na sua teia, no seu vampirismo psíquico-mental, e esses encarnados ficam psiquicamente conectados com essas entidades das esferas sombrias, das esferas do mundo, do umbral, do abismo, como Ranieri narra, não é? Ação contra o crime e contra a ignorância nas esferas que rodeiam a experiência carnal é vigorosa e incessante. Olha que esse livro, ele está narrando aqui praticamente na década de 20, década de 30. 100 anos depois, quase 100 anos depois, 90 e tantos anos depois, ainda há a luta entre a sombra e a luz, o anjo e o demônio, no sentido figurado, né? E que, enquanto houver maldade, ignorância na terra, esses espíritos continuarão praticando o mal, quando na terra, no mundo espiritual. Chegará o momento em que essas entidades espirituais do mal, que está atrapalhando o progresso da humanidade, eles são retirados, literalmente, das regiões espirituais e transladados para outros planetas mais primitivos do que o nosso, com a densidade psíquica do que a nossa. Não é? Isso é interessante. Destacou a necessidade de maior aproveitamento das lições que o Espiritismo oferece às criaturas e explicou que a obra social que a nossa doutrina consoladora vem realizando no Brasil constitui valioso esforço de vanguarda, de vez que, em muitos centros de evolução planetária, a solidariedade humana com entendimento e aplicação das bênçãos divinas somente é suscetível de intensificação nos círculos de trabalho, além da morte do corpo. Esclareceu que o espiritismo evangélico é chamado a desempenhar imenso apostolado de libertação da mente humana, encadeada aos mais escuros e asfixiantes preconceitos que operam a prisão e a moléstia de milhões de almas. Salientou que não vale morrer sem a regeneração íntima. Não vale morrer antes de você realizar a sua regeneração íntima. Porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem a luz própria. Olha que interessante, não é? Ninguém
vai avançar um palmo sequer na eternidade sem a conquista da sua luz própria. Conquiste a sua luz própria. Daí continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina é ainda o da própria conversão ao infinito bem. Os fenômenos que costumam preceder a mudança das atitudes mentais no terreno das convicções, outra finalidade não trazem senão a de sacudir a consciência, despertando-a para a responsabilidade ante as leis universais. Com a perda do instrumento de carne, não havíamos penetrado um sistema de acesso indiscriminado ao reino divino, e sim no esforço de extensão desse reino na terra. Nesse reino da terra, mesmo esse esforço de extensão para a sua renovação, para a sua reforma interior, a sua reforma, a sua ressignificação interior, enquanto você está ainda vinculado ao corpo físico. Agora que nos achávamos em outra região vibratória do planeta, poderíamos aquilatar a extensão da luta, ou seja, eles estavam em um novo plano vibratório energético ao derredor do planeta. Há uma diversidade de vibrações ao derredor do nosso planeta, da nossa estrela, do nosso sistema solar. Há uma vibração constante ao derredor da nossa galáxia, das galáxias, e que é povoado por inteligências, como eu comentei ontem, na segunda-feira, no estudo do livro Autobiografia de um Yogi, e que o guru, o mentor espiritual de Yogananda, que se materializa em um hotel na cidade de Bombaí, e narra para Yogananda como é que é a estrutura psíquica e espiritual desses outros mundos, das galáxias espirituais, das estrelas do plano espiritual, o planeta astral, como o mestre de Yogananda lhe narra. A consciência causal não está mais circunscrita ao corpo físico, porque nós ainda temos um pensamento muito voltado para o ego, que é humano. Né? Então ele diz assim, já nas considerações finais, né, que vai ser o próximo item de Noite Divina, ele diz assim, era tão comum renascer na matéria física quanto morrer nela. E se a paisagem das esferas felizes era uma realidade atingível, não é menos imperiosa e verdadeira a obrigação de nos aprimorarmos a fim de merecê-las. Quando o homem compreender a grandeza da vida e a retidão da justiça, então o quadro terrestre se modificará, orientando-se invariavelmente para o bem supremo da coletividade humana. Quando a gente tiver essa consciência de coletividade, de espiritualidade no coletivo, vamos sim, amanhã, quiçá, entrar no mundo das bem-aventuranças. Um planeta está caminhando para um planeta de regeneração. Regenere-se, você.
você, cada um de nós. No momento que eu me regenero, o planeta Terra vai se regenerar. As colônias espirituais, os habitantes residentes nas diversidades de colônias espirituais, em vários níveis de evolução. No momento em que a humanidade encarnada se regenerar, as regiões do umbral vão se esvaziar, porque não haverá mais espíritos sofredores, porque todos estarão regenerados. O planeta se regenera, os moradores do planeta Terra se regeneram, as regiões espirituais também se regeneram. E vamos para mundos ditosos, aonde não haverá regiões do umbral, o abismo, o inferno, narrado por Dante Alighieri. Porque os mundos mais evoluídos, aonde não existe a desigualdade social, não existe guerras, não existe o egoísmo, só existe a solidariedade, o amor, o plano espiritual destes planetas é constituído por almas muito mais generosas. Pense nisso. Pois bem, e concluindo aqui, o último item, Noite Divina. Fim da palestra instrutiva e longa, Guilhom Ribeiro e Caibar Schutter convidaram-me a visitar o Rio de Janeiro, junto deles. O irmão Andrade, que me seguia de perto, consultado por meu olhar interrogativo, aqueceu prontamente. A excursão ser-me-ia proveitosa e não me perturbaria o refazimento. Acompanhar-nos-ia com prazer. Despedi-me de Marta pela primeira vez após haver ingressado na experiência nova. E em que, me afastando do ambiente doméstico acolhedor, fui surpreendido pela paisagem encantadora. Algumas centenas de crianças brincavam sob as venerandas árvores do parque amplamente tocado de luz. Muitas delas traziam a fronte coroada de aureolas sublimes e brilhantes. Cantavam com alegria, mas, no fundo, daquele júbilo com que se davam as mãos umas às outras, em graciosos cordões, quais coros de anjos, repontava manifesta saudade das aflições terrenas, porque os versos formosos e cristalinos falavam na ternura das mães distantes. Essas crianças cantavam e lembravam das suas mães que ficaram na terra. As melodias simples e doces casavam-se aos raios das estrelas que fulguravam em torno da lua crescente. Guilhom Ribeiro iniciou-me os pequeninos saltitantes, indicou-me os pequeninos saltitantes e comentou: para as mães angustiadas dos círculos terrenos, existem aqui filhinhos inquietos e saudosos, carros fulgurantes, muito diversos dos que conhecemos no mundo, adornados de flores radiosas, passavam não muito além, celeramente, talvez, em busca de esferas próximas. Carros, não é? Adornados de flores, imagine que beleza. Se a gente tivesse a oportunidade de ter essas percepções, não é, meus amigos? Né? Dessa realidade espiritual. Imaginar que a gente acha que
A felicidade, para muitos, é estar neste mundo físico. Existem realidades espirituais de puras bem-aventuranças. As torres do santuário cintilavam sob o firmamento tranquilo. Pusemo-nos a caminho e, confiado na generosidade dos que me assistiam, ousei formular uma interrogação que procurara calar desde o princípio. Guilhom Ribeiro, Guilhom, exclamei hesitante. Você sabe que sempre dediquei amor e veneração a Bittencourt Sampaio. Onde estará ele? Poderei encontrá-lo? Então Jacó pergunta a Guilhom se ele terá a oportunidade de encontrar com Bittencourt Sampaio. Informou-me o companheiro que o nosso respeitável amigo colabora na supervisão do espiritismo evangélico em plano superior, adiantado, porém que provavelmente seria Bittencourt o mensageiro de amizade que viria de mais alto trazer-me as boas-vindas na noite de minha recepção num grande templo, reconfortando e feliz, decidi esperar. Reconfortado e feliz, decidi esperar. Portanto, esse é o capítulo 12, em que tecemos breves comentários entre companheiros. Amanhã, quando não estivermos mais nas vestes físicas, eu reencontrarei meu amigo Tavares. Você está aí, Tavares? Eu reencontrarei com meu amigo José Almeida. José Almeida Santos Filho era o nome dele. Trabalhamos juntos nos anos 80, na segunda metade da década de 80, início dos anos 90. Almeida tinha 26 anos, eu também tinha 27 anos. Almeida, ele foi vítima de um câncer nos ossos e desencarnou aos 26 anos de idade. Ele se tornou espírita por meu intermédio. Ao trabalhar no banco, trabalhávamos no mesmo setor, no setor de cobrança do antigo Banco Noroeste, aqui em Salvador. E eu conversava muito sobre a imortalidade da alma, que não existe morte, existe vida após a vida. E Almeida sempre me questionava sobre essa vida espiritual, como é a realidade da vida espiritual. Almeida resolve casar, muito jovem, e eu me torno padrinho de casamento dele. Ele muda de residência, vem morar no mesmo bairro onde eu morava, para trabalhar no Centro Espírita Humberto de Campos. Ele se torna secretário do Centro Espírita Humberto de Campos, na qual eu tinha um papel de coordenador de assuntos doutrinários. E nos tornamos verdadeiros amigos, meu amigo Tavares. Amigo na terra, amigo no mundo espiritual. Quando foi num dia dezembro de 1991, a senhora morte bate à porta de Almeida, no Hospital Português, nos últimos momentos da vida física de Almeida na Terra. Almeida me pergunta: James, o que eu fiz para morrer tão cedo? Não se preocupe, Almeida. Você vai melhorar. Tudo passa. Ele desencarna. Era 13, se eu não me engano, 22 de dezembro de 1991. Alguns meses depois, na sessão mediúnica
do Centro Espírita Humberto de Campos. Almeida vem do mundo dos mortos e dá uma comunicação psicofônica através de um médium, Dona Augusta, e diz: James, James, não está me reconhecendo? Sou eu, Almeida, o seu velho amigo. Eu derramei lágrimas, porque eu estava tendo a oportunidade de ouvir Almeida se comunicando do mundo espiritual através de um médium. E ele me narra como foi a chegada no plano espiritual. Ele me diz que o seu avô paterno o recebeu do outro lado da vida. Ele desencarnou aos 26 anos de idade. Passado exatos 10 anos, meu amigo Cláudio, que está aí nos ouvindo, 10 anos tinha se passado da desencarnação de Almeida. Eu me encontrava em uma palestra em uma instituição espírita aqui em Salvador. Ao término da palestra, me veio uma jovem que eu não conhecia e ela fez uma pintura, o que nós chamamos de pictografia, uma pintura mediúnica. E ela pintou o rosto de uma entidade espiritual que estava ao meu campo espiritual. E essa médium de pictografia, de pintura mediúnica, ela me disse: James, esse espírito se identificou dizendo-me que ele foi um grande amigo seu na Terra e me mostrou a foto pintada. Quando eu vi aquela foto, era Almeida, José Almeida, o meu grande amigo. Convivemos juntos durante 6 anos. Foram 6 anos de um verdadeiro laços de amizade espiritual, que eu tinha muito mais esse laço de afinidade espiritual com Almeida do que com os meus próprios irmãos. Passado muitos anos depois, meu amigo Cláudio Tavares, que está nos ouvindo, já tinha decorrido 20 anos no calendário terrestre. Eu me encontrava na cidade de Irecê, sertão da Bahia, a 600 quilômetros de Salvador. Eu estava em uma semana espírita, realizando uma palestra, o auditório lotado, e ao término da nossa palestra, um médium descreve uma entidade de um espírito, de um jovem rapaz que estava me acompanhando. Este jovem espírito que me acompanhava era Almeida. Eu iria saber depois que ele desencarnou, Almeida permaneceu vinculado ao meu campo psíquico e espiritual, me auxiliando e aprendendo conosco. Amigo na Terra, amigos entre companheiros no plano espiritual. Então, tenha um bom amigo na Terra, que você terá excelentes companhias espirituais. Até breve, meu amigo Almeida. Gratidão a todos, porque amanhã é um novo dia. Muita paz e até a próxima semana. É com você, Tavares. Alzenei. Meu amigo, para o Zenei, para o Cláudio, para você, meu amigo, desejando um 2024 para você e para sua mãezinha, que eu sei que você gosta muito, a gente também aprendemos a gostar. Longa vida, muita paz e muita saúde, tá certo, meu irmão? E olha, não perca, viu? Peraí, não perca, sabe? Eu quero um compromisso seu. Às 21 horas, nós vamos estrear mais um programa aqui na Web Rádio Estação da Luz. É o programa Momento com Joana de Ângeles, com a Márcia e a Carla, lá do Rio de Janeiro. O estudo do livro A Libertação do Sofrimento. E ela vai fazer agora, todo sábado, 21 horas, nesse sábado vai fazer a apresentação e o objetivo do programa. Conto com a sua
honrosa audiência, meu amigo, diante de todos que estão aí na Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado. Ok, meu querido, um abraço. Querido. Tá, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.